o andamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso. Tenho dúvidas, ministro Alexandre, porque nesse exemplo também de uma ação anterior ao encerramento do exercício do mandato do ex-presidente. Porque formalmente teríamos também uma consideração de um poder legitimamente eleito que estaria impedido. Na minha análise, à luz dos fatos dessas figuras, desses manifestantes vândalos, criminosos, deles não tinha ação idônea para destituir um poder. Nós podemos encontrar ação idônea em outras ações. Não, eu compreendo. A minha única preocupação aqui nesse debate, isso é importante. Entendo que se encontrássemos essas condutas, poderia haver os dois mesmo crimes. Conforme a situação, poderia até haver os dois crimes. Eu acho que o importante de definirmos é exatamente isso, do ponto de vista geral. Os dois crimes podem coexistir em concurso material, dependendo da circunstância. Veja, nós estamos tratando pela primeira vez da aplicação de uma norma penal com conceitos bastante indeterminados. E uma lei extremamente nova. Então você pega o conceito. O que é Estado Democrático de Direito? É um conceito amplo, onde nós podemos, em alguma medida, encaixar várias questões. Foi a primeira vez que nós tivemos manifestações violentas em Brasília? Não. Nós já tivemos invasão do Congresso Nacional violenta. Nós já tivemos ministérios aqui postos com incêndio, fogo. Nós já tivemos outras manifestações violentas. É verdade que penso que foi a primeira vez no Supremo Tribunal Federal. Foi. Mas em outros contextos, não. Eu acho, desculpe-me, Jânio, eu acho que a gente tem que fazer um pouco também de uma contextualização. Eu estou aqui há muitos anos e, de fato, assisti a várias invasões de ministérios, episódios isolados que nós tivemos a partir de movimentos sociais, protestos e coisas do tipo. Nós jamais tivemos um grupo acumulado na frente de quartéis pedindo intervenção federal. É preciso colocar isso nos seus devidos marcos e contextos. Isso está contextualizado. Eu entendo a ponderação de vocês. Este é um dado. Nós tivemos, e a gente viveu isso na pele, 7 de setembro, em que imaginávamos que aquilo poderia descambar para a arruaça que se transformou o 8 de janeiro. Nós sabemos disso, o ministro Fux viveu essa realidade, a ministra Rosa. Em suma, então são questões que precisam ser olhadas nessa perspectiva. Afora o incentivo que havia a partir do próprio chefe do Poder Executivo para esse tipo de prática, ou mesmo para a omissão. De modo que, ainda ontem vi essa consideração sobre o passeio no parque. Jamais houve passeio no parque. Não se tratava de passeio no parque, ministro Cássio, nem de um incidente. A cadeira que o senhor está sentado, depois, a cadeira que o senhor está sentado, estava lá na rua, no dia da invasão. Só para justificar mesmo, mas essa expressão não foi minha. Não fui eu que disse isso. Então, está longe de se tratar disso. É preciso que a gente contextualize isto e que havia... É importante essa contextualização, se me permite. Só para encerrar, desculpe-me mesmo, mas só para encerrar, na verdade, estava implícito em toda essa ação que, ao fim e ao cabo, diante da anomalia, da anarquia instaurada, nós teríamos uma GLO. E aí o ministro Alexandre coloca muito bem. Imagine que esses fatos tivessem ocorrido antes do dia 1º de janeiro, com o governo, então, anterior no poder. E nós tivemos situações desse tipo. É que os fatos vão se acumulando e nós perdemos o contexto. O 12 de dezembro, dia da diplomação do presidente da República. Atos, não só de vandalismo, de terrorismo. Ônibus incinerado. A Polícia Federal invadida.
carros pegando fogo embaixo de posto de gasolina. Há muitas perguntas sem resposta, ministro Gilmar. Não, é só para colocar. Agora, eu estou tentando me deter no caso concreto. Não, sim. Porque, vamos lá, eu fui ministro da Justiça. E o senhor também trabalhou no Palácio do Planalto, na subchefia de assuntos jurídicos. Em todos esses movimentos de 7 de setembro, como ministro da Justiça, eu estava de plantão com uma equipe à disposição, seja no Ministério da Justiça, seja com policiais da Força Nacional que chegariam aqui em alguns minutos para impedir o que aconteceu. Eu não consigo entender, e também carece de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. Vossa Excelência sabe o rigor de vigilância e cuidado que deve haver lá. O fato é o seguinte, eu não vou entrar nesse mérito hoje. Acho que não nos cabe, pelo menos da minha parte, não é intenção entrar nesse mérito hoje. A minha intenção é avaliar a conduta do senhor Aécio Lúcio Costa Pereira. Ministro André, se me permite, já que Vossa Excelência entrou, nesse caso, as investigações demonstram claramente o porquê houve essa facilidade. 5 coronéis comandantes da PM estão presos, exatamente porque desde o final das eleições se comunicavam por zap, dizendo exatamente que iriam preparar uma forma de, havendo manifestação, a Polícia Militar não reagir. Então, claramente, a Polícia Militar, eu também fui ministro da Justiça e sabemos nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo, do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais, ele pode e deve. Com todo o respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça. Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. 5 comandantes estão presos. Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça. O ex-ministro da Justiça que sucedeu Vossa Excelência fugiu para os Estados Unidos, eu sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado e foi preso. E agora Vossa Excelência Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó, Vossa Excelência. Não, eu tenho a impressão só que a gente precisa... Posso terminar, meu... Não, pode terminar. É só para a gente ter esse leitmotiv, esse pano de fundo, para que possamos, de fato, entender. É claro, e Vossa Excelência tem razão, nós estamos julgando o Aécio, mas é preciso que a gente entenda esse contexto. Eu acompanhei, como Vossa Excelência, muitos desses episódios. Acompanhei também o episódio do trancamento de rodovias, especialmente no meu estado. Dialoguei com o ministro da Justiça de então, em que carros eram atravessados na pista e inicialmente começou-se como se fosse uma greve de caminhoneiros. E nós sabemos o que greve de caminhoneiros representa. Está se celebrando agora essa triste efeméride de 50 anos do golpe no Chile, que começa com a marca dos caminhoneiros em greve. E aqui era uma greve, era um lockout, eram empresários atravessando carros na pista. Imagina o que isso significa, daqui a pouco desabastecimento, dificuldades. Eu cheguei a falar com o ministro da Justiça naquele momento, e ele dizia: nós não temos força para enfrentar, e para isso precisa-se da GLO, precisa-se de GLO. GLO era exatamente a senha para a insegurança. É isso que a gente precisa entender. Esse grupo estava conectado no comando. Veja, é claro que temos que isolar,
porque temos que julgar os casos que estão postos. Mas havia uma questão que estava toda ela associada. Eu até, na conversa com ele, fiz um pouco de abordagem jocosa e disse, poxa, a Galocura, a torcida do Galo, conseguiu abrir pistas porque eles estavam sendo impedidos de ir ao jogo, ministra Carmen. Mas a nossa Polícia Rodoviária Federal não conseguia, precisava das Forças Armadas. Esse caso é tão esdrúxulo, ministro Gilmar. É verdade. Me traz tanta inquietação. Veja, todo o contorno do que ouvimos dizer, se formos fazer uma retrospectiva dos atos, pré-8 de janeiro, ali, 6, 7, havia anunciado, vamos todos a Brasília. Primeira coisa, Polícia Rodoviária Federal, na greve dos caminhoneiros, ministro Gilmar, que foi tentada no governo anterior, eu era ministro da Justiça, eu passei a madrugada na sede da Polícia Rodoviária Federal, acompanhando o relatório minuto a minuto de eventuais tentativas de bloqueio de estradas, em função até da experiência pretérita, negativa, que havia ocorrido no governo Temer. O que eu quero dizer, a Polícia Rodoviária Federal tinha condições de evitar a chegada. Dia 6, dia 5, dia 7, não sei. Não foi feito. Toda a construção é de que era uma tragédia anunciada. Agora, houve, eu vou usar a expressão, falhas sistêmicas desde esse ponto. O que houve, não tenho dúvidas, falhas, eu vou usar a expressão falhas porque não estamos julgando essas pessoas, sistêmicas na Polícia Militar do Distrito Federal. Mas também há dúvida razoável sobre como é que esse grupo entra com a facilidade como entrou, não digo no Supremo, eu não digo nem no Congresso, dentro do Palácio do Planalto. É inconcebível. Onde estava todo o efetivo da Força Nacional? Eu não tenho. Hoje o Brasil não sabe. Eu me lembro naquele contexto em que havia o inquérito, ainda há o inquérito, em relação à reunião que o ex-presidente Bolsonaro teve com os ministros, e essa reunião foi gravada, e havia toda uma discussão sobre